O diagnóstico, pessoal, basicamente ele é definido aí a partir de alguns critérios clínicos. E dentre esses critérios nós temos aí o formato do dente, ou seja, se eu observo no meu paciente, como vocês observam aqui do lado direito superior, se meu paciente possui um formato mais semelhante a um quadrado, como esses dentes aqui, essa estrutura, isso significa que o comprimento do meu dente, normalmente ele é maior que a altura, que é exatamente essa, ou ele é igual à altura. Isso significa que possui um formato de estrutura semelhante a um quadrado. Professor, eu não consigo diferenciar clinicamente qual é o formato quadrado de um retangular. Observe aqui embaixo do nosso paciente que, após a realização do procedimento, que é procedimento realmente coroa clínica, o quanto é visível que a diferença no formato da estrutura dentária, semelhante mais a um retângulo do que um semelhante a um quadrado. Essa é um critério clínico que vocês observarem no seu paciente. Outro ponto importante é que a gengiva livre ela é extensa, ou seja, pessoal, se você possui aqui uma gengiva lisa que não possui aspecto de casca de laranja, lembra aí, a gengiva livre normalmente ela é curta, em torno ali de poucos milímetros em condições normais. Quando essa gengiva ela é extensa, ela ultrapassa alguns milímetros de 1 milímetro, 2 milímetros, esse é um indicativo aí para você realizar a necessidade de aumento de coroa clínica, ou seja, pessoal, isso significa que eu tenho ali parte da gengiva recobrindo parte do esmalte, ou seja, como eu não tenho ali fibras de aderência entre a gengiva livre e o esmalte, ela vai possuir um caráter mais liso, não possui o caráter de aspecto de casca de laranja. Como na gengiva aqui, a gengiva aderida, que possui fibras de adesão entre o cemento e também aí entre o osso alveolar, caracterizando assim esse aspecto de casca de laranja na gengiva inserida. Então esse critério é importante. Primeiro critério, observar se minha estrutura dentária possui um formato quadrado. Segundo critério, observar se a gengiva do meu paciente é uma gengiva livre e espessa. Outro ponto importante que vocês irão observar, a proeminência da gengiva do nosso paciente. Ou seja, se esse paciente possui uma gengiva mais espessa, possui uma gengiva aí mais com biotipo semelhante mais a um biotipo grosso, com a gengiva mais espessa, e também relacionado com a proeminência óssea da maxila, possivelmente esse paciente vai precisar da necessidade aí de um processo conhecido como osteoplastia. O que significa isso, pessoal? Qual que é a diferença da osteoplastia para a osteotomia? Qual que é a diferença desses dois processos? O que vocês precisam entender? O processo de osteoplastia consiste na diminuição do volume da região da maxila, ou seja, eu vou ali com uma broca, eu vou rebater o retalho, eu vou remover aqui essa gengiva e expor o tecido ósseo e vir com brocas e vou realizar a remoção do tecido ósseo nessa região. Esse processo é conhecido como osteoplastia. A osteotomia basicamente é a diminuição da estrutura óssea vertical. Eu vou explicar passo a passo, se você não entendeu, nos próximos slides, todos esses conceitos durante o passo a passo do aumento de coroa clínica. Vamos realizar então todas aquelas análises que nós realizamos anteriormente em relação à estética periodontal. Observe aqui o nosso paciente que, se nós traçarmos uma linha média, aqui em branco, vamos observar aqui o dente 11. Esse dente 11 aqui, se nós traçarmos aqui uma linha média dividindo a estrutura dentária ao meio, vocês irão observar que 1 milímetro para a distal do dente, essa região aqui, que está demarcada, que foi feito pelo software no computador, já foi feita uma modelação de como vai ficar a estrutura dental do paciente após o aumento de coroa clínica, ou seja, remoção aqui dessa gengiva nessa região. Então, 1 milímetro para a distal, nós iremos localizar o zênite. Nessa região, nós iremos realizar a demarcação aqui com a sonda exploratória. Vim aqui e perfurar a gengiva. Como é feito esse processo, eu vou explicar mais à frente. Mas observe que o principal objetivo aqui nessa imagem, que eu quero falar para vocês, é em relação ao zênite. Os zênites aqui de centrais estão alinhados com os zênites de centrais, o primeiro e segundo quadrante. Zênite de laterais estão alinhados.
zênite de caninos estão alinhados. Então, observe o alinhamento do zênite de cada estrutura dentária, que é um fator importante. Em relação aqui à gengiva, que está recobrindo, né, parte do esmalte dentário, observe que a semelhança, né, a estrutura dentária mais semelhante a um quadrado, assim como esse dente aqui, que é o 21 e o 22, mais semelhante a um quadrado, indicativo de uma erupção passiva, ou seja, parte do dente não se erupcionou por completo na cavidade oral. Parte da gengiva está cobrindo parte do esmalte dentário. E como é que é feito o diagnóstico preciso desse processo? É por meio da sondagem, que eu irei explicar mais à frente. Bom, pessoal, vamos aqui realizar como é que é feito o diagnóstico. Primeiro passo, avaliar o sorriso gengival do nosso paciente. Vamos dar o foco aqui do lado direito. Observe que o nosso paciente possui uma maior proeminência gengival, já é um indicativo, que é um biotipo aí mais espesso. E outro ponto importante é em relação ao zênite do nosso paciente. Observe que os zênites dos centrais estão totalmente desalinhados, os laterais também estão desalinhados, assim como os caninos. Outro ponto importante que vocês devem observar. Observe a imagem superior. Proeminência óssea, pessoal. Essa proeminência óssea aqui é indicativo da necessidade da realização da osteoplastia, que é exatamente aí a redução desse volume ósseo. Assim como a imagem inferior, que é a mesma paciente aqui da nossa clínica odontológica, realizar aí a osteoplastia, remoção dessa estrutura óssea. Então, qual que é o passo a passo para essa paciente? Realizar o aumento de coroa clínica, rebater o retalho, realizar aí a osteoplastia, redução do volume ósseo. A partir dessa redução com brocas específica, você vem aí, faz o tratamento com a lâmina ceramicato, né, facetas nesse paciente, com lâminas, e prossegue o tratamento. Mas nosso foco principal aqui é como realizar o aumento de coroa clínica, que eu irei passar o passo a passo.